Olá, meu nome é Mayra Massulo e esse é o PPM, o podcast da Glu, em parceria com a produtora Mr. Pink, que fomenta discussões sobre produção no mercado audiovisual publicitário. E hoje nós vamos conversar com a Marcela Fel, sócia fundadora e produtora executiva da Mercúria. Bem-vinda, Ma! Bem-vinda, obrigada, amiga. Tô muito feliz de estar aqui. Eu também tô muito feliz que você tá aqui, que eu tive que me humilhar pra você vir nesse programa falar comigo. Mas é bem inédito, assim. Não sei como a gente vai fazer, mas espero que dê certo, porque eu tenho muito medo da gente ficar conversando e ninguém entender o que a gente fala. Que é o que acontece. Que é o que acontece normalmente todos os dias, então… Tá bom, vamos focar em atender o grande público. Exato. Mano, eu queria que você contasse um pouco de como tudo começou, assim. Você já queria produzir, você falou, vou estudar pra ser produtor, quero trabalhar com produção. Como que foi? Seu primeiro contato com cinema, publicidade? Não, imagina, eu nunca pensei nisso, né? Acho que a gente que… Enfim, anos 90, quando eu estudei numa cidade do interior, não existia estudar para fazer cinema, nem publicidade. Eu acho que eu tenho muitos amigos da escola que fizeram, assim. Era uma realidade bem mais, né, tradicional, assim. Então, o interior é bem diferente. É, bem diferente, assim. Então, as pessoas estudavam para ser advogado, médico, professor, engenheiro. Agrônomo. Exato. O pessoal da no meu universidade caso, vai me matar. No meu caso. E aí, eu sou formada em letras. Estudei para ser… Sempre pensei em carreira acadêmica, assim. Eu gosto de ler, de escrever. Sempre foi uma coisa que me pegou, assim. Pensava em dar aula, alguma coisa desse tipo. E antes eu fiz 1 ano, quase 2 anos de direito também. Porque no início de tudo eu pensava em ser advogada, porque tem essa coisa de que eu gosto de falar e tal, mas a faculdade de Direito foi uma péssima experiência. Por quê? Porque eu era muito sonhadora, esquerdista sonhadora, entendeu? E com 18 anos, entrei lá achando que era uma coisa totalmente diferente. Falei, gente, isso não vai dar certo pra mim. E aí fui fazer letras e foi lindo, foi ótimo, fiz grandes amigos. Mas nunca soube muito bem, assim, durante a faculdade, o que eu ia fazer com no futuro, assim, né? Porque, enfim. E aí, quando eu acabei a faculdade, eu fiquei meio sem rumo, assim. Porque precisava de dinheiro. Pagava-se super pouco para estagiar no Rio, sozinha e tal. E acabei vindo para São Paulo. Por causa de uns amigos que eu tenho aqui até hoje, e que são amigos da vida, que falaram, acho que em São Paulo as coisas são mais fáceis e tal. Então foi um pouco assim, não teve um planejamento, é isso que eu quero. E aí quando eu tava aqui já tinha passado por alguns empregos, subempregos, né, nada a ver com a minha área. Uma grande amiga, que é minha amiga até hoje, a Carol, a tia dela trabalha na Band, na área comercial da Band. E aí ela falou, parece que estão entrevistando lá na Band pra fazer tem uma vaga. Eu falei, Carol, mas assim, o que eu vou fazer na Band? Aí ela falou, eu acho que, é um pouco de tudo, assim, é uma ajuda geral, só precisa saber falar inglês. Tá bom, então vamos lá. Eu falei, então eu vou lá. Aí a tia dela me ajudou, claro, né, teve essa mão de alguém, né, que me ajudou, que me colocou nessa entrevista. Acho que ela não proporcionou o emprego, mas ela proporcionou a oportunidade de estar ali para ser entrevistada. Tá bom, aí era a primeira vez que a Fórmula Indy ia ter a Fórmula Indy no Brasil. Então, e o diretor do evento era um carioca, muito gente boa, que na hora que me entrevistou, assim, falou, gostei de você é carioca, não sei o quê. E ele falou… E aí ele me contratou para fazer o evento. Eram 4 meses de pré-produção. E eu era meio que uma secretária / assistente dele, porque ele ficava no Rio e só vinha 2 vezes por semana. E eu ficava aqui, resolvendo as coisas para ele. E aí eu fui muito bem, assim. Porque me largaram numa situação difícil. Era a primeira vez do evento no Brasil, com um líder que não estava em São Paulo. E rolou, sabe? Assim, claro, né?
guardadas as proporções. Quais condições rolaram, a gente não sabe, mas rolou. E guardadas as proporções. Eu não tinha, né? Eu era uma assistente, mas as coisas aconteceram. E aí, quando acabou o evento e tal, eu fui efetivada. Eles me contrataram pra ficar na Band como assistente de produção. Eu passei por alguns departamentos. E foi meio assim que começou, entendeu? E aí eu entendi o que era a produção. Tinha uma coisa de resolver os problemas, de muito contato com muitas pessoas, que era uma coisa que me agradava e que eu achava que eu ia bem, porque eu já tinha tentado vários empregos. Então, assim, sei lá, antes disso, quando eu cheguei aqui, tive uma oportunidade de trabalhar na Fundação Getúlio Vargas, da FGV, no departamento de pesquisa. Que demais. Pois é, mas eu quis morrer, entendeu? Era uma sala sem janela. Parece muito legal aqui no nome, mas não é. É muito legal, mas você tem que ter o perfil, entendeu? É uma sala fechada, sem janela, com você pesquisando o dia inteiro. Aí, uma vez por semana, você encontra um ser humano. E eu sou essa pessoa. Então, tem isso, né? De que a gente… Então, a Band era a primeira vez que não parecia que era um emprego, sabe? Que eu gostava de ir, que foi super legal e tal. Então, foi assim que começou. E aí, o meu marido é assistente de câmera. E a gente se conhece por outros caminhos, que não vai dar tempo de contar tudo. Mas nessa época, ele já trabalhava com câmera na publicidade, fazendo freelas. E foi ele que me incentivou a sair da Band e migrar pra publicidade, né? Pra esse mundo que a gente vive hoje. Porque eu ganhava pouco, trabalhava muito. E aí eu conheci… E foi assim. Aí ele me apresentou o Gui Valengo, que ainda é hoje um grande amigo e parceiro. E eu comecei a ser assistente do Gui Valengo de produção. Então… foi um golpe, assim, arriscado, porque eu tinha carteira assinada, né? Tinha um emprego. Ele poderia ter feito carreira na TV também. Mas alguma coisa me dizia que não era isso, assim, que eu queria tentar outras coisas. E foi assim que eu comecei na publicidade. Você ficou quanto tempo na Band, Mana? Eu fiquei quase uns 3 anos. 2 anos e pouco, assim, por aí. E aí você era assistente de produção e você, além desse evento que você produziu, teve mais alguma coisa, assim? Como que foi depois? Você ficou mais produzindo algum programa? Ou era uma coisa meio livre? Como que era? Porque eu não tenho ideia de como é. Eu era assistente de produção do departamento de programas de esporte. Ah, tá. Então, porque tinha essa coisa do esporte. Sim, a Band é muito forte nisso, né? Então tinha… vamos entrevistar o Cafu não sei aonde. Aí eu marcava a entrevista do Cafu, sabe? Tinha umas coisas assim, tipo… vai ter um torneio de futebol… XPTO, aí precisa marcar quem vai pra esse torneio, quem grava, quem vai estar na pauta. Tinha umas coisas assim, entendeu? Entendi. Era produção, mas guardada as devidas proporções. E como a TV é uma coisa muito organizada, porque acontece todos os dias, não tem o frio na barriga que a publicidade me trouxe, entendeu? Pro ônus e pro bônus, né? Eu amo, mas é difícil. E aí, quando você foi trabalhar com o Gui, já era numa produtora? Não, quando eu fui trabalhar com o Gui era freelancer, diretor de produção, né? Então ele ia pelos projetos e eu ia com ele. Aonde ele ia, eu ia com ele. Então eu fui em muitas produtoras, numa época que não tinha WhatsApp, não tinha… não tinha… Tinha e-mail. Tinha e-mail, mas assim, eu não tinha o contato com o Gui, porque era muito louco, assim. Eu tava falando sobre isso ontem. Naquela época, o diretor de produção conseguia fazer 2, 3 jobs ao mesmo tempo. Porque ele tinha sempre uma equipe grande, o dinheiro era outro. Então, eu lembro que assim, o segundo filme que eu fiz com o Guilherme, ele me ligou e falou, a gente vai fazer esse filme em tal lugar. Pega um táxi e vai pra lá. Aí eu falei, tá, mas e chega lá, eu faço o quê? Aí ele fala, chega lá, você senta, abre o computador. E fica lá. E aí começaram a me fazer um monte de perguntas. Vocês viram tal coisa? Assim, eu não tinha visto, eu não sabia nem do que era o filme. Então foi um grande… Aí eu não conseguia falar com ele, porque ele tava em outro lugar, não tinha WhatsApp. Eu me trancava no banheiro. Gui, pelo amor de Deus, o cara tá aqui atrás de mim. Tinha. Mas era… já tinha. O cara atrás de mim, tipo… vocês viram o estúdio? Vai ser aonde? Eu, gente… Então foi assim, entendeu? De novo, te jogaram lá. Me jogaram lá, foi. E aí, eu sempre me dei, o Gui é amigo, tá fazendo o nosso filme de Motorola, tá comigo até hoje. E aí, nisso, eu comecei a entender também qual que era o meu perfil, entendeu?
que é um perfil muito diferente do Gui, por exemplo. Então, a gente fazia muita coisa na Big Bonsai, muita coisa. A gente era quase fixo lá, porque tinha muita demanda. Que a Big, naquela época, foi a primeira produtora a fazer conteúdo pago pro YouTube com marca, sabe? Então, o primeiro vídeo da Nike no YouTube foi a Big Bonsai que fez. Era uma novidade. Que doido, né? Pensar que tinha uma demanda pra filmar pra YouTube. Sim. Hoje em dia, né? É que é óbvio, na época que começou o digital, essa parte que hoje em dia acho que nem existe mais digital, sei lá. Acho que é tudo uma grande coisa só. Mas na época era muito isso, né? A gente fazia filme pra TV e aí de repente começou o YouTube. Aí de repente começou a pensar, agora a gente precisa desmembrar para a internet. Era uma coisa que você fala, nossa, gente. Acho que nem desmembrava, né? Eram coisas totalmente diferentes. Então, o conteúdo que a gente fez naquela época pro YouTube, ele não foi pra TV em nenhum momento. Ele era específico para o YouTube. Né? Que era um filme da Nike com o Flamengo. Então, a gente fazia muitas coisas, porque as pessoas não tinham, as grandes produtoras não sabiam muito bem como fazer isso ainda. A gente fazia por um preço muito mais acessível, né? É isso que eu ia falar, porque as verbas eram diferentes ainda. Totalmente. Tinha isso, o cliente dividia a grana lá dentro e falava, isso aqui vai ser pra internet, então R$10 faz. Exatamente. E fazia, entendeu? Sim. Era outro jeito de produzir. A gente entrava numa van e ia. Não tinha visita de locação, tech scout. Parava e falava, olha essa pracinha, que legal, a luz tá boa, hein, gente? Vamos filmar, vamos lá. Era um pouco isso. Então, eu fui criando muita relação pessoal e profissional com a turma da Big Bonsai. E aí, num dado momento, eles me chamaram para ser assistente de coordenação. Porque aí eu fui entendendo também que eu tinha mais o perfil de mesa, que a gente chama, né? Assim, mais burocracia. Não burocracia, mas organização, sim. Liderança, falar com as pessoas. E menos correr na van, sabe? Então, eu aceitei. E aí, foi lá. Na minha cabeça, é isso, assim. Foi lá que a coisa começou, sabe? E eu sou muito grata e feliz, assim, sou amiga deles até hoje, eles são muito maravilhosos. E foi muito maravilhoso, porque era um lugar incrível, a gente se dava, assim, super bem. Tinha uma coisa que tinha espaço pra crescer, porque como era novo pra todo mundo, eles também não eram, assim, nossa, um puta diretor, entendeu? Todo mundo tava meio entendendo junto. Claro que, né, eles tinham muito mais experiência do que eu, mas ainda assim, não tinha ali ninguém que você falava assim, caraca, sabe? Então, tinha espaço pra isso. E não tinha, assim, então, quando isso começou, por exemplo, não existia. Hoje a gente tem o produtor de casting de histórias reais, né? Que a internet gosta, é um conteúdo que funciona muito bem pro digital. Não existia isso. Quem fazia isso era eu. Entendeu? Então a gente entrava lá, eu lembro que a gente fez um projeto uma vez de Ford, que você tinha que achar 5 perfis de consumidores e tal. Quem ficou procurando isso fui eu e o João da Terra. Amo, João da Terra. João da Terra trabalhava comigo. A gente, assim, no Facebook. Aí o perfil era assim, o Linneu da Grande Família, eram os exemplos, né? A Gisele Bündchen. Agora eu não me lembro os outros. Aí, assim, a gente entrava no Facebook pra ver assim, cara, essa pessoa aqui, esse cara tá com uma cara boa. Liga pra um amigo, vê se ele não tem um tio. Cara, eu tenho um tio de um amigo meu que adora dirigir, que é um cara gente boa. Puta, eu tenho uma amiga linda, será que ela não topa? Era assim, entendeu? Que a gente fazia. E isso me deu a oportunidade de fazer muitas coisas, sabe? Aí, quando eu chegava nesse lugar, agora a gente precisa entrevistar essas pessoas. Era eu que ia na casa das pessoas e falava, oi, Mayra, e aí, como é que é a sua relação com a Ford? Fiat, não me lembro mais o que era. Mas, enfim, isso deu oportunidade de testar várias coisas, sabe? Então, a gente não tinha assistente de direção que entrava no início do filme, porque era um job de R$3. Então, quem ajudava o Pipo, que era o diretor, a fazer a pasta, era eu, sabe? Ele me dava as coisas, eu colocava lá e falava, acho que deu, tá pronta, vamos. Então, muito bom. Foi assim que começou. E é muito legal ouvir você falando isso, mas porque é quase que você foi fazendo uma passagem por vários departamentos
que hoje a gente vê que tem, sei lá, na hora de produzir, tem ali o assistente de direção, tem o produtor de elenco, todas essas etapas que você falou, que pra produzir na verba que tinha, não dava pra ter tanta gente assim, segmentado. E ao mesmo tempo foi te dando muita noção de todo o processo, entendendo o que cada um faz, entendendo a importância também de cada pessoa ali. Porque, querendo ou não, você aprendeu a fazer, mas hoje você sabe que é uma coisa que, tipo, não é pra você, sabe? Sim, não, total. E até a parte, né, que eu acho que é uma das minhas qualidades, assim, que é de produzir e ter a habilidade de falar com a agência, de tocar essa parte, vem daí. Não é que a gente conversou um dia lá e falou: olha, então você vai falar com a agência e você vai produzir. O telefone tocava, a gente atendia, entendeu? Era assim, sabe? E aí era uma divisão meio orgânica, porque tinha eu, a Clara, que foi minha chefe, que também é uma grande inspiração. Que também, assim, é uma mulher, uma cineasta, não trabalhava com publicidade antes, sabe? Naquela época, ela era minha chefe na Big Bonsai, ela fazia pós-doutorado na USP, em alguma coisa de cinema que eu não vou saber falar agora, e tinha 2 filhas pequenas. A mais velha tinha 3 anos. Caceta. A segunda filha dela nasceu literalmente dentro da Big Bonsai. Ela levantou pra ir pra uma PPM na Thompson. Eu amo essa história. E nunca voltou. Não, a gente tava sentada assim, trabalhando e tal. Aí era uma PPM na Thompson. Ela levantou. Eu nunca vou esquecer. Ela botou a bolsinha dela no ombro e fez assim, ó. Pshá! Era a bolsa dela, assim. Era água no chão da Big Bonsai. Aí todo mundo assim… Aí ela começou a chorar. Eu não tô preparada. Eu falei, como que você não tá preparada? Você tá grávida de 9 meses. Eu não tô preparada, é muito bom. E aí ela saiu. Uma pessoa que tava lá levou ela pro hospital. E ela passou 4 meses, sei lá, 5 meses sem voltar, entendeu? E eu era assistente dela. Então, a gente… Então foi isso. Aí, de repente, você tá tocando com a Thompson, mas não foi porque, assim, alguém me preparou pra aquilo. Falei, tá, deixa eu ver como é que ela fazia esses cronogramas aqui. E não tinha sistema, entendeu? Então, assim, eu mandava a nota pro financeiro, ela me devolvia. A gente botava tudo numa pastinha de Word, mudava de cor pro outro entender. Então, era assim, sabe? Então… Foi indo, foi fazendo. E tem uma coisa de ser mesmo. E é isso, eu acho, assim, de todas as oportunidades que eu já dei para amigos e pessoas que me procuram e tal. Que tem uma coisa, assim, que você tem que ter jeito pra produção. Entendeu? Isso tem que não ser sofrido pra você, sabe? Na minha cabeça, assim, parece que eu divido as coisas em umas caixinhas, assim, sabe? E aí eu vou resolvendo aquilo e aquilo vai me dando uma certa paz e eu não fico desesperada, sabe? Se a pessoa não tem isso, esse desejo de resolver problema, essa facilidade de lidar com pessoas, que eu acho que é o mais difícil da nossa profissão, daí não tem jeito, rola. Entendeu? E é o mais difícil mesmo, é lidar com pessoas. Na realidade, eu amo aquele meme do… hoje eu vou ter um dia ótimo, obstáculo. As pessoas, como é que é? Não sei, é meio isso, assim, tipo, produção. Fudeu, se você não quer… Vocês todos aqui, queridos. Preciso de vocês, mas não me irritem. Mas sabe por que isso acontece também? Tava falando isso com o Mário aquele dia. Porque o que acontece é que poucas pessoas passaram por tudo. Ninguém passou por tudo, né, na vida. Mas assim, o cinema, ele é muito segmentado. Então, o cara que faz câmera, ele não entende… Por exemplo, né? O cara que faz câmera, ele entende do departamento de fotografia e só. Então, ele não sabe da complexidade que é. Então, cada micro-universo ali só tá pensando nele. Aí esse cara começa, cara, meu horário. Ah, por que não tem a lente tal? Mas é porque a lente tal depende do fulano de tal, da diretora de arte, que não foi na visita ainda, porque a assistente dela tá no hospital. Então, assim, vira um grande… E aí as pessoas não sabem lidar com isso, entendeu? E quantas vezes você tem que explicar isso num job? Todo job você tem que contar pra alguém que a lente dele não chegou. Eu não conto mais. Mas é o que eu falo pra Ju, que trabalha com a gente, né? A Ju fica muito preocupada com as pessoas, assim, e com como elas estão se sentindo. E o fulano falou que é muito sério. Aí a experiência também vai te dando um lugar de saber o que é realmente sério. E o que pra essa pessoa agora tá gerando muita ansiedade, mas vai se resolver. Entendeu? Então, esse lugar eu tento não pegar mais pra mim.
Falo, cara, agora essa pessoa vai ter que lidar com essa ansiedade um pouquinho, esperar, que vai se resolver. Porque senão você fica louco. Realmente, entendeu? Você fica realmente louco. Se cada a pessoa que vai botar o papel de parede com o outro que, sabe, do perdim. Aí, realmente… E eu acho que um pouco que o truque é esse, assim. Você saber a hora de entrar com empatia e a hora de não se envolver tanto, sabe? Que é o desafio, porque é muita gente. É um desafio. E é muito louco ver isso, ver vocês lidando com tudo isso. Porque, assim, isso que você falou agora de ser muito um perfil de produção… é muito real. Que eu acho que não que eu não conseguiria, sei lá, nunca nem tentei, nem quero tentar. Mas eu fico pensando nisso, assim, né, nisso que você falou. Tem muitas gavetinhas, muitas caixinhas ali que as coisas estão divididas e que elas vão se resolvendo e eu vou tirando uma da minha frente ou organizando cada uma e tal. Eu vejo que também eu tenho isso do outro lado, Super. Mas é muito diferente, assim, porque tem um lugar de que é uma inteligência mesmo de produção, que vai parecer até uma coisa meio batida usar esta frase, mas que é tipo assim, o que então vai se resolver primeiro pra gente conseguir então resolver o total, o todo. Então você tem que ter o todo na sua cabeça, e aí você fala, tá, agora eu preciso então pegar isso aqui dessa caixinha, aí eu vou resolver isso que vai me ajudar com essa outra pessoa aqui, aí vou juntar esses dois aqui pra resolver esse outro, e aí por hoje é isso, porque daí a gente resolvendo isso, aí amanhã, cara, eu fico assim, oi, eu não sei nem que ano é hoje, onde vocês estão, entendeu? Porque por mais que eu tenha que resolver coisas, pra mim é o resolver mediante ao dia, tipo, então vou resolver o dia de hoje, vou fechar o dia de hoje. Tem coisas que vão ficar pra amanhã e tal, tudo bem. Mas é quase, tá bom, eu preciso entender se essa pessoa pode ir, deixa eu ver. Dá pra ir? Dá, a gente consegue, então tá, então deu, resolvi. Sabe, é quase como a minha demanda, ela chega e ela se resolve. Sim. Não fica uma grande coisa até a filmagem, sabe? A produção tem que saber dormir com os problemas. Com os problemas. Senão você não dorme. Senão você não dorme. Você vai ficar lá acordado até filmar, entendeu? Até entregar, porque é isso. Você filmou e eu tô aqui com o outro falando do recibo de táxi, que não sei o que lá, e o negócio que sumiu na locação. E a entrega, né, o cliente. Mas é engraçado, porque eu acho que você tem um desafio, quem tá na ponta com a agência, me gera às vezes mais ansiedade num lugar de que assim, a produção é minha. Entendeu? Se der uma merda, se eu fizer uma cagada, eu resolvo. Sabe? O lugar do atendimento, da pessoa que tá ali de frente com a agência, às vezes me dá mais ansiedade, porque tem uma coisa de que assim, você não pode errar. Né? Não pode. Poder errar. Ou se você errar, aquilo tá tão exposto pro outro, sabe? Parece que você tá sendo cobrado num lugar, assim, que dá um pouco de angústia, né? Cara, eles estão me cobrando um negócio que, assim… E aí, às vezes, eu acho que o meu conhecimento de produção me atrapalha nesse lugar. Porque às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Mas atrapalha na hora que eu sei assim, cara… Eu sei o quanto é surreal que você tá me cobrando. O quanto as pessoas trabalharam, sabe? E aí, às vezes, eu não consigo me controlar nesse lugar de falar, cara, que ódio, sabe? Sim. Que às vezes, eu acho que é por isso que as coisas são como são, sabe? Que o atendimento é uma pessoa que não tá tão envolvida com a produção. Sabe? Tem motivos. Porque se você tem esse envolvimento tão grande, é muito difícil você falar, claro, pois não. Vamos lá. Vamos sim. Vai ser ótimo, sabe? Não tem problema, sabe? Então, essa medida… que também eu tento encontrar. E ajuda, claro, porque às vezes também eu consigo trazer, né, traduzir isso pra produção, pra equipe, de um jeito. Gente, eu sei que é uma cara, que raiva, né, vamos pensar juntos e tal. Que eu sei que isso faz eles serem mais meus parceiros, porque tem gente que fala, agora é isso. Pô, como que agora é isso, se a gente tá 3 semanas fazendo aquilo, sabe? Mas é difícil, com certeza. Bom, e só voltando então, aí depois da Big, Clara… foi parir uma criança. Clara foi parir uma criança. Voltou. 5 essa meses criança depois. tem 15 anos. Tá, show. Oi, tá entrando na faculdade. Como ela chama? Irene. Oi, Irene. Irene é aquela pariu lá dentro. Ainda tem a mais velha. A Cora, que é a mais velha. E aí, você ficou ainda lá mais um tempo? Eu fiquei lá bastante tempo. Aí, depois que a Clara voltou e tudo mais, eu achei que… Porque é isso também, você tem que ter assim um feeling, um sentimento da hora que as coisas precisam se transformar. E aí eu achei que estava na hora de ver outras coisas.
de ver outros jeitos de fazer. Eu tava com vontade de ver coisas maiores. Chata, como é que a gente faz se for grande, sabe? Que aqui eu acho que eu já entendi. É entrar na van, parar na praça, pegar a luz Exato. que tá ali natural e beleza. Catar o Ronaldinho Gaúcho, que a gente fazia muita coisa de futebol, e na casa dele, entendeu? Vamos na casa do Neymar, cansei de filmar na casa do Neymar. Camisa do Brasil só da cintura pra baixo, da cintura pra cima, da cintura pra baixo, e tá de sunga, os amigos na piscina. Então isso eu já sabia. Aí eu fui trabalhar na O2. Saiu, foi pro oposto. Fui pro oposto. Tinha um diretor na Big Bonsai, que tinha um grande amigo de infância, porque nessa área também tem essa dificuldade, né? Todo mundo se conhece e tal. E aí, esse grande amigo dele é o Chicão, da Vetor, que hoje tá na Vetor. E aí, ele me conseguiu um café com o Chicão. E lá fui eu pro café com o Chicão. E aí, o Chicão… Eu não lembro exatamente, mas acho que o Chicão falou com a Jana, que era também a chefe de um departamento na O2. E aí, eu fui pra O2. E daí, foi assim, um choque de realidade. Assim, os primeiros meses eu falei, gente, como assim? Porque aí é uma indústria, sabe? Maravilhoso, assim, de tipo… Você tá lá, alguém te fala, cara, precisa… Eu lembro disso, acho que era… Sei lá, um dos primeiros filmes que eu fiz era de banco, mas eu não me lembro qual banco. E aí tinha uma coisa que tinha, sei lá, uns patinhos que ficavam. E aí alguém falou assim, a gente usou isso em outro filme, liga lá no acervo. Eu falei, imagina, né, gente? Os caras têm um acervo gigantesco. Os caras sabiam, você dá um telefonema, deu 2 horas, os patinhos estavam na minha mesa, entendeu? Amo. Eles sabiam qual era o patinho, onde estava guardado, qual foi o último filme que usou. E aí tinha uma coisa de sistema, de nota, que foi desafiador. Porque na Big Bonsai eu meio fazia do meu jeito, entendeu? Assim, do jeito da Clara, que virou meu jeito. Lá não, era assim, oi querida, assim, se você não lançar isso, fulano não recebe. Então foi assim, e aí eu fiquei lá, mas… Eu tenho, acho que, uma facilidade de adaptação também. Rapidamente eu entendi como é que funcionava. E fiz amigos. E foi ótimo, assim. Fiquei lá… a minha gravidez, eu fiquei toda lá na O2. Que demais, Má. Foi. Eu tinha a O2… Foi lá que você descobriu que ia ter gêmeos. Foi lá que eu descobri que eu ia ter gêmeos. Me lembro muito do Dani, que trabalhava comigo, falando assim… Não, Deus não vai te… Como é que ele falava? Que Deus colocava um pão debaixo do braço de quem ia ter um filho, que eu falava, Daniel, pelo amor de Deus, como é que eu vou ter 2 crianças? E aí a O2… pão debaixo do braço. Uma coisa que Deus não abandona. Aí a O2, eu não sei se você já foi lá, mas tem uma salona de produção e depois tem uma escada assim, meio de ferro, que você sobe pra onde ficam a coordenação e o atendimento. Eles desceram a minha mesa, porque eu tava enorme. E aí eles falaram assim, cara, você vai cair dessa escada. Não tem mais como você subir nessa escada. Teve um dia que eu tava meio de rasteirinha, assim… Aí a Jana, que era minha chefe, ela olhou pro meu pé e começou a chorar. Ela falava, cara, isso não pode estar certo. Era um pé gigantesco, assim. Ela, cara… Isso não pode estar certo. Ela é impressionante. Desesperada. O que eu vomitei naquele estúdio da O2, meu Deus. E aí foi isso, assim. Aí eu fiquei lá, as crianças nasceram. E quando as crianças nasceram, eu não voltei. Porque teve uma reformulação interna e eles queriam que eu voltasse antes. E as crianças eram muito pequenas. E eu falei, cara, eu tava muito… E é uma mudança muito grande na vida também, muita coisa. Sim. De gêmeos. Uma criança já deve ser uma mudança gigante. Imagina 2 ao mesmo tempo. Exatamente. E aí eu fiquei um tempo sem trabalhar. E aí eu voltei pra Big Bonsai. Olha. E aí quando eu voltei pra Big, aí eu já era a chefe… Né, já voltei numa outra posição, a Clara já estava saindo de lá. Então, foi uma outra reorganização e também foi um período, nossa, muito feliz, assim. Aí, a Big já estava num outro momento, já fazia muita coisa, já tinha uma outra visibilidade. Aí eu voltei a ter muito contato com a agência, porque eu já entrei lá nesse lugar, entendeu? De bem producer, né? Então, foi muito, muito legal. Aí eu fiquei, sei lá, bastante tempo, mas acho que uns 3 anos. Aí a coisa começou a não ir tão bem. De novo, eu tive o sentimento que eu achava que era a hora de… Eu falei, cara, acho que eu preciso me movimentar. E foi quando eu conheci a Ingrid, da Stink. Uma amiga falou, cara, fala com a Ingrid, da Stink, acho que ela tá abrindo um departamento lá. Porque
essa coisa… A Ingrid tava onde antes de ir pra Stink? Eu acho que ela tava há muito tempo frila de coordenação. Ah, tá bom. Cobrindo férias das pessoas, sabe? Porque eu lembro que a Ingrid também trabalhou muito tempo, né? Em grandes produtoras. Sim, ela trabalhou com o Julinho Xavier, Sim. que faleceu agora. Depois acho que ela ficou bastante tempo na Associados. Ela tem uma história bem completa, assim. E ela tava na Stink, e aí eu mandei um e-mail pra ela perguntando se a gente poderia tomar um café. Aí ela disse que sim, e a gente, na hora, deu match. Na hora, assim. Acho que ela é a minha grande inspiração. Já te falei você fala isso. muito, você fala muito da Ingrid como uma grande inspiração mesmo. Muita inspiração, assim. Porque até então, eu acho que todo mundo não todo mundo, né? Mas assim, tinha uma coisa de um lugar de igualdade ali, das pessoas que eu tava conhecendo. Um lugar que eu me sentia próxima. Mas a Ingrid, ela era muito mais, sabe? Então, era alguém, assim, que eu podia, de verdade, assim, me inspirar. E foi muito inspirador. Primeiro porque ela contratou uma pessoa que tinha 2 bebês. E assim, na Big Bonsai também. Mas eu tinha minha história com eles. Eles me conheciam, sabe? Eles sabiam… Eles já sabiam quem era você. Exatamente. A Ingrid não, foi mais uma aposta. Tipo, vou apostar aqui nessa menina. Exatamente, sabe? Menina não, né, gente? Uma mulher maravilhosa. Mas é isso, tipo, vou chegar aqui. Vem aqui, Marcela. Exato. Né, uma coisa difícil da gente, a gente sabe, né, da dificuldade que é. E ela me olhou, e aí foi acho que a primeira vez que eu senti que ter filhos ajudou. Aquilo deixou ela mais inspirada em me contratar, sabe? Porque ela tem 2 filhos homens, sabe? Ela também trabalhou a vida inteira e criou eles. Então, teve uma coisa de uma troca, assim, que me fez muito bem pra minha autoestima, fez muito bem pro meu lado profissional. E era um universo muito acima do que eu tava acostumada. Eu digo assim, de termos de tamanho da produção, a qualidade da entrega, o tamanho do budget, sabe? Tinha uma coisa da produtora internacional, eu não falava inglês. E a Stink tava numa época bem… Quando você foi pra lá… Era o auge. Era o auge. Eles já estavam… Eles ainda estavam, no começo, entre aspas, sei lá, poucos anos. Mas é que ela já começou, né, com Tini Jones. Já começou, tipo… grandiosa, assim. Exato. Ganhando prêmio, fazendo um monte de coisa. Exatamente. Então eu saí, de uma reunião na Big com 3 pessoas ali da van pra uma reunião ouvindo o Jones falar. Sim, sabe? muito eu saí foda. de lá, assim, tipo, cara… O primeiro tratamento do Douglas que eu vi, eu tenho guardado até hoje. Já te falei isso várias vezes. Porque assim, a gente nem fazia tratamento na Big. Sabe? Era uma coisa assim… Então aí, quando eu vi aquilo, assim, eu lembro do dia, da hora que eu abri, que eu falei, meu Deus, olha o que esse menino fez. E o quanto aquilo foi, assim, maravilhoso, sabe? E no início, nas primeiras semanas, a Ingrid falava assim pra mim, que eu sabia produzir muito, eu tinha muito conhecimento, mas me faltava banho de loja. Amo. Vamos lá te dar um banho de loja, Exato, então. que tem a ver uma coisa de requentar… o olhar mesmo. Apurar o olhar, sabe? Então assim, a gente via os filmes da Big Bonsai juntas e ela falava assim pra mim, mas por que você gosta desse filme? Aí eu falava, porque foi super legal, porque eu fiz com a Adri, que é minha amiga, não sei o que lá. Ela falou assim, mas você percebe que, olha essa direção de arte, olha o que tá vazando ali no fundo. Ninguém fez o figurino? Como ela sabe que ninguém fez o figurino, sabe? Porque aparecia a sunga do Neymar. Porque você via assim, ó, que a blusa tava pra dentro da sunga do Neymar. Exatamente. E eu só falei, sabe? Então, aí eu passei assim 1 mês que eu não fazia nada na Stink, só via filmes. Numa ilha. Tudo que o Jones e Tina fizeram, que não era muita coisa na época ainda, mas assim, todas as inspirações, os filmes dos gringos. E eles eram criativos antes, então teve que eles fizeram como criação, né? Ali, o roteiro, a direção de arte do outro lado da mesa. Sim. Tem um lugar também ali da carreira deles. Nossa, muito! E a Ingrid, ela tem essa paciência, sabe? Assim, cara, criar alguém é inspirador pra ela. Então, assim, eu não sei, acho que eu não sei se eu tenho tanta paciência que ela tem, porque assim… A quantidade de pergunta que eu fiz pra aquela mulher, entendeu? O tanto que eu falava, mas você acha que isso? Mas por que aquilo? Então, foi muito louco. Porque ao mesmo tempo eu saí de um lugar que eu era já a líder, pra um lugar que eu não era ninguém. Que tipo, amiga, senta ali e só ouve. E eu passei assim 3 meses só ouvindo.
sabe? Então teve um momento de angústia também, de tipo, caraca, será, sabe? Putz, voltei 18 casinhas. Mas, cara, eu voltei 18 casinhas Pra pra dar um pá. pra subir de elevador, entendeu? Exato. Então foi assim, porque precisa paciência, que eu acho que falta um pouco hoje, sabe? Sim. Não era fácil sair da minha casa com 2 bebês, atravessar a cidade, às vezes para não fazer nada, só passar o dia ouvindo as pessoas falando coisas, entendeu? E você pensar, tá, isso é porque eu tô construindo uma coisa que vai fazer muito sentido. Então, assim, achar o meu espaço na Stink foi muito difícil. Precisou uma luta. Mas, bom, não preciso nem falar, entendeu? Fora, assim, o investimento que ela fez em mim, né? Eu falo ela, mas a Stink, mas porque ela era a chefe pra eu aprender inglês, sabe? Dela acreditar no meu potencial pra isso. Eu fazia aula de particular dentro da Stink. Porque eu falei pra ela, beleza, eu faço, mas assim… Que horas? Com 2 bebês, numa época que não existia o home office. Então, assim, eu atravessava a cidade, eu tava sempre atrasada. Ela, não, tudo bem, pode fazer no seu horário de trabalho. Então, assim, tava todo mundo numa reunião, eu saía pra fazer aula de inglês. Claro que tem mérito meu, que me dispus a fazer isso. Mas também tem um lugar que me acolheu, entendeu? Então, eu sou 100% Ingrid. Eu falei pra ela esses dias que eu sei que ela é super fã da Rita Lee e tal, que a Rita Lee morreu. E a gente tava falando na mensagem, eu falei, você é minha Rita Lee do audiovisual, entendeu? Porque é muito inspirador. E também acho que o fato dela também não ter vindo, né? Eu venho de uma família simples, ela também não tem uma coisa, porque é super, né? Elitista a nossa área, né? Então a Ingrid também aprendeu inglês com 40 anos, entendeu? Então isso tudo tinha um lugar de referência mesmo, sabe? E ela era respeitada lá, sabe? Ela era a única pessoa, assim, que conseguia fazer o Jones falar, não, tá bom, tudo bem, entendeu? Porque quando ela falava, entendeu? As pessoas, cara… Escutavam. E é difícil. Porque a gente é mulher, porque a gente tem filho, sabe? Porque a gente vem de um outro lugar. Então, você não estudou em Nova York? Não estudei, mas eu tô falando, então presta atenção. E ela tinha isso, sabe? É muito maravilhoso. Não, mas eu não preciso estudar em Nova York pra te falar o que eu vou te falar agora. Senta eu aprendi aqui. Na escola pública. Você nunca estudou na escola pública? Então senta aqui que eu vou te falar. E você, nunca? Então eu acho que você precisa sentar mais aqui do que eu aí. Foi muito isso. foda. Muito foda, muito foda. E aí eu fiz, cara, muitas coisas legais lá. Eu criei uma relação muito próxima de parceria com o Douglas, que estava começando. Então teve um lugar também de uma expertise minha. Foi uma sensação mesmo de falar, cara, talvez esse seja um cara bom de eu estar perto. Porque ele tava meio de canto ali, né? Ele tava sendo criado pelo Jonas e Tino e eu tava sendo criada pela Ingrid. E a gente se reconheceu no talento. Ele muito talentoso, pra mim, o mais talentoso de todos, porque tem um lugar muito especial. E eu num lugar de conseguir viabilizar projetos com menos dinheiro, porque eu tava acostumada. E que era justamente, seu expertise ali. Exato. Muito então a legal. gente juntou essas forças, entendeu? E aí a gente fez o Baco, e aí a gente foi pro Alasca, e aí a gente foi pra Ucrânia, e aí a gente fez muitas coisas juntos com essa energia de tipo, cara, com o talento desse menino, beleza, eu faço o que ele quiser. E foi muito, muito, muito especial, assim. Acho que é isso. Aí acabou, gente. Então, aí acabou. Tchau, obrigada. Bom, aí saindo da Stink… porque eu lembrei o que eu ia falar. O que eu sinto é que tem uma coisa muito de ciclos, assim, né? Tipo, eu entendo que aqui foi meu ciclo na Big, aí saí e fui em busca de uma outra coisa. Aí fui pra O2. Aí tem uma coisa muito de… Tá, já aprendi o que eu podia aprender aqui, agora eu quero um novo desafio. E talvez você tenha sentido isso também na Stink e foi em busca de outros desafios, porque você contando, né, e é muito louco, porque eu acho que todo mundo tem um lugar que se identificou e teve a melhor fase, o melhor aprendizado, encontrou uma pessoa, né, tipo o Doug, que foi um parceiro, a Ingrid, que foi uma inspiração, e aí, como sair desse lugar, né? Sim. Porque era um lugar que pra você era muito, muito foda. E aí, como que foi essa nova fase, sabe? Tipo, não, agora eu preciso ir em busca desse novo lugar. Eu me arrependi, tá? Oi, gente. Hoje eu acho que tudo, né, tudo tem um sentido, um momento. Tudo valeu a pena, eu tô exatamente onde eu queria estar. Mas, assim que eu saí, eu me arrependi.
Acho que tem uma coisa de entender ciclos, mas também tem uma ansiedade, uma imaturidade, né? Uma falta de… normal, ser humano, né? Coisas que te chateiam, você fala, agora acho que eu não quero mais, cansei. Então, assim, eu saí da Stink, e aí eu acho que, se for pra dizer o motivo, acho que… E aí, nesse lado, eu acho que eu tava certa. Eu tinha ânsia de filmar mais, sabe? A Stink é uma produtora que filmava razoavelmente, não filmava sem parar, sabe? E eu tinha uma ânsia de viver mais o set, de produzir mais. A gente ficava muito tempo, porque tem um perfil muito específico, né? Então, isso me dava um ciricutico, sabe? Então, foi nesse lugar, assim, de falar, cara, tá, mas eu tenho… Aí eu já tinha 30 e poucos anos, né? Eu pensei, cara, mas eu quero filmar mais, entendeu? Eu quero ser fodona, eu quero ter muita experiência. E às vezes eu passava 2, 3 meses sem fazer um filme. E aí você tem que ir todo dia. Aí você senta lá e aí você não tá fazendo nada. E eu não soube lidar também um pouco com essa espera. Achei que eu já tinha esperado tudo que eu podia lá, sabe? Porque tem uma dificuldade de você filmar muito. Isso você já tava lá há quanto tempo, Má? Eu fiquei 3 anos na Stink. E isso já era, sei lá, terceiro ano, você falou. Já era terceiro ano. Tinha ido pro Alasca, pra Ucrânia. Eu tinha acabado de voltar da Ucrânia com o esqui de burro, que tinha sido super incrível. E aí, eu também tava muito cansada de fazer só os projetos furada, digamos assim. Entra na van e vai pra Ucrânia. Porque foi meio isso, sabe? Você quer ir pra Ucrânia, mas não tem R$1, sabe? Então, fomos nós lá, eu, Cezinha, Saito, pra Ucrânia com a mala de euro, sabe? Pra resolver tudo na raça. E aí eu tava um pouco também, cara, e quando é que vai vir um projeto grande, rico pra mim, sabe? Então foi um pouco nesse movimento que eu saí. Mas foi muito duro. Depois eu me arrependi, sabe? Foi sofrido. Porque a gente sabe que, cara, a nossa área é um pouco hostil, sabe? Você achar um lugar que te encaixa, que te aceita, sabe? Que… Você pode ligar e falar, cara, fudeu, meu filho tá doente, sabe? E isso realmente ser acolhido, sabe? Então, eu fiquei meio arrependida depois, assim. Mas passou. E de lá você foi pra onde? De lá eu passei por alguns lugares, assim, meio… Não chegou a ficar num lugar fixo até a Boiler. Até a Boiler, que foi logo depois, assim. Teve alguns freelas que eu fiz. A gente se encontrou logo que você saiu da Steam. Exato, na época da Delica, isso. E aí eu fui pra Boiler. Eu passei por alguns lugares, aí na Boiler eu achei assim, cara, acho que aqui vai dar certo. Porque tinha uma coisa de uma entrega que tinha também um senso estético e tal. Não é uma produtora de varejo, não é uma produtora, né, só de digital. Mas ao mesmo tempo tinha uma coisa de volume. Porque o Dulcídio é um grande publicitário. E aí eu pensei, assim, cara, eu acho que a Ingrid é uma super produtora, né? Ela é produção total, assim. Ela vem desse lugar. Então aquilo tava muito fresco em mim. E o Dulcídio é um publicitário. Eu falei, cara, talvez eu tenha o que aprender aqui. Porque esse lado de agência, de quem são as pessoas, da importância dessa mensagem, desse feedback, desse e-mail bem escrito… Isso eu não fiquei tão próxima na Stink. Eram outras pessoas que cuidavam disso. E o Dulcídio é esse cara, das relações, entendeu? De tipo, vamos almoçar com o Peralta, porque isso… Tá, mas por que eu preciso almoçar com esse cara, entendeu? Não, e aí voltava um filme, aí você fala, entendi. Peralta. Então eu falei, cara, eu acho que eu tenho que aprender com esse cara, sabe? E porque foi o que você mesmo falou lá atrás. É que é muito louco fazer, talvez, essa conversão de pensamento. Mas é sobre as pessoas. Só sobre as pessoas. E são sobre as pessoas, entendeu? E não é nenhum, vou almoçar porque eu preciso fazer um relacionamento e tal. Mas é isso, assim, preciso estar em contato com essa pessoa. Preciso saber o que ela tá fazendo. Ela precisa também saber o que eu tô fazendo. A gente precisa estar aqui numa troca. Ela precisa se alinhar comigo nesse lugar pra ela entender que eu também quero fazer o que ela quer fazer. Total. Porque é isso também, né? Tem perfis e perfis de trabalho, de pessoas, de jeito de trabalhar. Então, é muito mais pela troca da experiência, do que pensa, de pra onde tá indo, o que tá fazendo, do que, sei lá, pelo menos é como eu vejo, né? Não, você tem toda a razão. E até assim, isso que você falou do tipo de trabalho, né? Porque assim, na Stink, a gente olhava pra aqueles roteiros sempre pensando o quê? Numa entrega estética, no filme mais grandioso possível, né? Assim, o Dulcídio já tinha um olhar pros roteiros, um olhar publicitário. O que esse cliente quer, Exato, né? ele falava, cara, isso aqui é muito bom pro Itaú.
Aí eu falava, mas são duas pessoas conversando, entendeu? Porque na Steam que a gente… O Dulcídio brincava comigo, ele falava, só tá acostumado a botar fogo em cadeira. Porque tudo tinha essa coisa grandiosa, botar fogo, explode, fumaça. E o Dulcídio era um cara do diálogo, do da roteiro, direção né? Do roteiro. Então eu aprendi muito nesse lugar, entendeu? Foi muito importante. Ao mesmo tempo, eu acho que na experiência dele como diretor, que ele é um grande publicitário, mas não era diretor há tantos anos, ele ainda não tinha encontrado uma parceira de produção que viabilizasse as coisas pra ele. Como era um lugar que ele não entendia, ele se sentia muito inseguro, porque ele tinha que comprar o que as pessoas falavam, meio sem saber até onde ia. E é difícil isso. É bem difícil. E ele é um cara super inteligente e muito determinado. Então, ele quer saber por que não pode, como é que faz pra poder, né? Então, ele quer conhecer as pessoas. Então, a gente se encontrou nesse lugar. Eu falei, tá, beleza, vou dar pra essa pessoa o que ele precisa e não tem. E vou tentar aprender com ele, sabe? E ele também se colocou no lugar de ser generoso comigo nessa parte, sabe? De, cara, olha essas mensagens que eu troquei com o fulano, olha esse roteiro, o que você acha, né? Então… Foi outra troca. Outra troca. Outro tipo de troca. Daí num outro lugar já de carreira, sabe? De experiência, ou sendo ouvida de um outro jeito. E aí nós filmamos que nem uns loucos. E aí foi um ano que parece que foram 10. Tô brincando, Sim. Foram bastante. Foram, sei lá, 3 anos também, né? Não, foram 2 anos. Mas parece que foram 10. Assim, né? Eu nunca fiz tanto filme na vida, não sei se farei de novo. Não, vai sim. Vai sim. Não sei se farei. Vai fazer sim. Que fixo registrado aqui. Mas é porque é aquilo que a gente fala, né, mana? Ficou uma parte da minha saúde, da minha alma, ficou lá, tá lá. Uma parte da minha alma ficou presa lá no banheiro da boiler. Então, que é inclusive isso que, quando a gente tava conversando, eu falei, quando você for no podcast, não sei o que você quer falar? Você falou, saúde mental. Que acho que essa foi antes da gente se encontrar e chegar na Mercúria, acho que essa era o grande aprendizado que você trouxe de tudo isso. Você falou, cara, tem um lugar aí que eu nunca quero repetir. Sim. E que… Não que a gente precise falar disso, né? Mas enfim, é que eu acho que foi uma coisa que também te marcou muito pra essa sua nova fase. Com certeza. E aí, que você acha que… Por que você acha que você chegou nesse lugar, assim, sabe? Muito trabalho ou a quantidade de sims ou a falta dos nãos? Sim. Eu acho que é um pouco de tudo, assim. Primeiro tem uma estrutura no nosso meio, né? Que é na produtora, né? Que é sempre menor do que você precisa em alguns momentos. Porque como a gente não sabe o que vai vir, e a gente como sócia agora, né, tá vivendo isso na pele, você não pode ter um time muito parrudo, porque você não sabe o mês que vem, né? E a produtora vive mês a mês, né? Tem mês que a gente tá, vamos tomar champanhe, tem mês que a gente tá, meu Deus, e agora? Quem que a gente vai mandar embora, sabe? Então, para você não passar por tantos altos e baixos, você tem que ter um time mediano, eu digo em número de pessoas. Então, acho que tem isso. E aí, na hora que chega os projetos todos juntos, não dá tempo de contratar. É mentira que você chama um freela, sabe? Até você explicar tudo pra essa pessoa, até você achar essa pessoa que tá disponível, feliz, querendo sentar na sua mesa amanhã. E é difícil ter freela, não tem tanto freela. É isso, porque sabe? é isso, galera tá sempre trabalhando, ou tá sempre com projeto. E o que o freela faz é diferente do que a gente faz. É diferente. Entendeu? Então, assim, como que eu sento alguém agora ali na Mercúria e dou todo o nosso projeto de Movida e falo, beijo, brilha. Tem que ser alguém que tá do meu lado o tempo inteiro, que viu o negócio acontecer, sabe? Então tem essa dificuldade. Tem também os meus defeitos, eu sou super apegada, centralizadora, tô aprendendo com isso, porque minha sócia tá me ensinando. De que eu não posso fazer tudo sozinha, de que eu tenho sócios, de que as pessoas precisam saber das coisas. Ai, vou guardar só essa parte de tudo isso. Mas eu tô aprendendo, não tô? Tá, amiga. É muito difícil. É muito pra mim. difícil. Uhum. Então também tem isso. E tem uma coisa de que a nossa área realmente, né, não prioriza a saúde mental de ninguém. A gente nunca lida com prazos humanos, né? Assim, a gente tá fazendo um filme de margarina e parece que a gente tá fazendo um transplante de coração. É tudo pra agora, pra já, né? Assim, a quantidade de produtoras que tem no mercado hoje não possibilitam que você ponha limites, porque se você não fizer, alguém vai fazer. Alguém vai fazer e você precisa faturar, porque senão aquelas poucas pessoas que estão ali você vai ter que mandar embora.
né? É uma puta responsabilidade. Aí, assim, o que vem primeiro, né? Exato. Exato. E às vezes também tem um romantismo, pelo menos meu, de tipo, vai dar tudo certo, vamos provar, sabe? De não considerar que tem um monte de percalços no caminho, de que vai tomar seu tempo sim, né? De que as coisas podem dar errado. Eu amo um romantismo, vai dar tudo certo. A Ingrid Estamos fala... vivendo esse dia hoje. Hoje é esse dia. Hoje é esse dia, essa semana. Na verdade, a gente tá vivendo o dia da marmota. Há 3 meses. Que é como a Ingrid fala, eu vejo flor em cocô. Amiga! Ela fala isso. A Ju fala que o dia que ela encontrou com a Ingrid, elas tomaram um café falando de mim, mudou a vida dela. Que ela falou, cara, ela vê flor em cocô. A gente tá assim… E é bonito isso! E é bonito! É lindo, amiga! Mas às vezes tem muito cocô e pouca flor, entendeu? E eu tô assim, não, deixa eu ver só a última pétala que tá embaixo. Não tem pétala, é só cocô. Vai pra casa. Entendeu? Vai pra casa. E eu acho que foi isso, assim, um pouco na… Mas você acha que daí foi isso, um volume muito grande, você vendo flor em cocô, mais flor do que cocô, e na verdade você tinha que ver mais cocô do que flor. Exato. E aí chegou uma hora que você falou… também, tava muito apegada à relação que eu tinha construído com o Dulcídio, que era uma relação muito nossa, cabiam poucas pessoas ali, então eu fiquei muito fazendo tudo. E tem um lugar, mano, que a gente… tem uma hora que você acha que isso é bom, entendeu? Que você fala, nossa, eu sou muito foda, olha o que eu tô fazendo, sabe? Sozinha. Só que, cara, a conta vem. Entendeu? Então, Sim. assim, eu não sei nem te dizer, assim, que horas que aconteceu ou como que foi, assim. Eu fui começando a perceber que, cara, tava demais. Aí você fazia um projeto que você ficava 1 mês sem ver seus filhos, sem almoçar. Assim, almoçar fora da boiler, eu não tenho essa lembrança. Tá? Durante os 2 anos que eu fiquei lá, eu e a Rafa almoçamos em cima daquele computador todos os dias. Tem uma hora que você acostuma, que você acha graça. Você normaliza, né? Normaliza. É que é isso, assim, é louco, porque, por exemplo, a pandemia. Vamos usar de exemplo. É uma coisa que ninguém nunca tinha vivido. De repente, tava todo mundo dentro de casa, entrando e fazendo Zoom o dia inteiro. Ficando em casa, passando álcool pra entrar em casa. Chegando em casa, ficando pelado. Entrava em casa, tirava a roupa, ia pro banho, voltava. A gente nunca tinha vivido isso. E de repente, depois de 2 meses, a gente falou, beleza, chegar em casa, tirar a roupa, tira o sapato fora. Aí já joga um álcool, aí vai usar máscara. Aí começou, se acostumou. A gente se adapta. A gente se adapta. A hora Exato. que a gente tá ali num ciclo em que outras pessoas também estão vivendo aquilo, a gente fala, beleza, essa é a vida. Exato. É assim que funciona. É assim que funciona. E tinha um lado bom, entendeu? Eu Claro, ganhei dinheiro, claro. sabe? Tipo… Você fez todos os filmões que você queria. Exato. Você tava num lado… Porque assim, é uma coisa que é muito louca, né? Ouvindo outros podcasts, outras histórias. Quando você entra nesse ciclo, é porque tem muita coisa boa também. Com Não é certeza. só coisas ruins. Aliás, a coisa ruim você quase nem percebe. Você fala, hoje eu não almocei fora, tudo bem. Amanhã, tá bom. Hoje eu não fui na academia, tudo bem. Mas a coisa boa, ela é tão maior pra você do que a ruim, que a hora que você vê, já tá muito ruim. Não, você me falou outro dia uma frase que eu falei, cara, foi exatamente isso. Você tava falando, acho que você leu ou você ouviu, não sei, que você me contou, das relações tóxicas, abusivas, que você fala assim, você só entra na relação abusiva porque tem muito mais coisa boa do que ruim. E você acha que você tá ganhando, né? Então, assim, foi exatamente isso, assim, né? Não em termos de relação abusiva, porque não era sobre isso, mas porque… Mas é o excesso do excesso, trabalho. sabe? Sim. E nessas horas, assim, a gente vê aquilo que a gente falou lá no início, né? Das pessoas, assim. É sobre pessoas. Então, o fato de ter a Rafa ali comigo, ter a Ju, sabe? Ter pessoas que, cara, não largaram a minha mão. Eu também me sentia responsável por elas, sabe? A Rafa ganhando dinheiro pela primeira vez, sabe? Assim, um dinheiro significativo. E isso era bom pra gente. E o clima entre a gente era muito bom. Então, assim, acho que é um pouco de tudo, sabe? Mas, realmente, faltou levantar a mão, sabe? Falar, cara, acho que daqui eu não posso passar. E aí faltou dizer não pra muitas coisas. Pra, cara, esse projeto, não sei, pra mim não dá mais pra fazer. Ou nesse set eu não vou, sabe? E alguém vai. Muitos lugares, sabe? E não só é físico, sabe? Acho que não é só físico. Não é. Não é só sobre quantidade de horas e almoço no computador, mas é a quantidade de desafios. Porque, assim, a partir do momento que você fala para um diretor, e isso tem sido um aprendizado, né, assim, que você consegue operar esse milagre, e depois aquele milagre, e depois aquele milagre, ele entende que você opera milagres. É como um namoro, sabe?
Então, a relação se estabeleceu nesse lugar, do milagre. Aí, pra você voltar e falar, ah, não, mas agora, olha… Esse milagre aqui não vai dar certo. Não vai dar certo. Ué, mas por que não? Você já fez tantos. Então, e aí faltou dizer não, sabe? Faltou dizer, cara, acabou minha cota de favores, de ideias, isso aqui eu não sei resolver, eu não vou conseguir. Eu tô exausta, sabe? Não tenho pra quem pedir mais. O trabalho foi acumulando. Então também tem uma parte do trabalho que ele é muito burocrático, sabe? Que se a pessoa que trabalha comigo não lançar todas as notas, as pessoas não recebem. Exatamente. E se eu faço um filme atrás do outro, eu não tenho tempo de lançar as notas. Então as pessoas começaram a ir lá me cobrar. E não é que eu não tinha dinheiro, é que eu não tinha mão pra fazer sim o sistema, entendeu? Então faltou também experiência de gestão pra você falar, cara, então se eu sentar mais 3 pessoas aqui agora vai dar certo, né? A gente foi indo, eu fui indo. E aí eu comecei a perceber que eu tava, sabe, tendo muitas crises de ansiedade, que eu tava ficando muito… nervosa, não dormindo bem. E as pessoas também percebem. Só que ninguém, por isso que eu te falo de saúde mental, ninguém fala assim, cara, então vamos dizer não, porque eu acho que você não tá bem. Enquanto você estiver ali sorrindo, vai ter job. Sabe? E eu acho que é esse lugar que agora eu tento prestar mais atenção. Então, por exemplo, nesse momento que a gente tá vivendo, eu falei pra Juliana semana passada, que tá com a gente, né? Ou você contrata alguém que você goste, da sua confiança, pra ficar com a gente esse mês de maio, ou eu vou contratar. E aí você vai lidar com a pessoa que eu contratar. Mas sem essa pessoa, a gente não vai seguir. Porque eu sei que também tem a vaidade dela e minha, de tipo, estamos fazendo tudo só nós duas. Mas eu sei, agora, eu já sei o que vai acontecer lá na frente. Eu vou adoecer, ou ela vai adoecer, que é uma pessoa que eu não quero que adoeça. Então, assim, e assim, também, ou você adoecer ou ela adoecer, alguém vai adoecer depois. Porque você vai pegar o que tá com ela vai pegar o que tá com você e vai dar ruim. Exatamente, entendeu? Ela falou, quem que a gente vai contratar? Eu falei, eu não sei. A gente vai contratar alguém que vai nos ajudar. Ah, mas… E aí é isso. E eu falei, se essa pessoa não estiver aqui segunda-feira, a gente não vai conversar, é uma ordem. E aí temos a Lívia, que está nos ajudando, entendeu? Lívia, chegou segunda-feira. Porque não tem como. Não tem. Sabe? Não tem como. E eu acho que o nosso trabalho tem uma precariedade, assim, de função, de organização. Porque você vai indo, sabe? Você vai indo. Então, acho que é nesse lugar agora de prestar mais atenção nisso, sabe? Então, de falar pra Juliana que sim, ela pode buscar a filha dela na escola. Sabe? Ela não precisa Com certeza. Ela não precisa mentir, ela não precisa se sentir mal. Ainda assim, a gente tá na Mercúria há quanto tempo? 5 meses, maio. E tem 5 meses que ela me pede desculpa todo dia, 5:30 da tarde. Sabe? Eu falo, a próxima vez que você me pedir desculpa, eu vou te mandar tomar no cu. Mas ela pede. Ai, que doido isso, né? Porque a gente tá acostumado a ser maltratado, a ter que estar o tempo inteiro disponível. Ainda mais nós, mulheres, entendeu? Com chefes homens, sabe? Então, quando eu contratei ela, né? Quando eu trouxe ela pra Mercúria, ela me perguntou, mas as meninas sabem que eu tenho uma filha, que eu sou mãe solo? Tudo bem por elas? Sabe? Tipo, cara, como tudo bem por elas, entendeu? Mas porque a gente tá acostumada a não ser tudo bem, né? Então… É um pouco triste ouvir isso, né, Má? Assim, porque é louco porque a gente tá num momento… Acho que eu vou chorar. É louco que a gente tá… Não, porque é isso, assim, é louco que a gente tá nesse ano, né? Século XXI, 2023. Não somos as únicas, mas acho que a segunda, né? Ou se não a primeira produtora pensada pra ter essa liderança totalmente feminina. E é louco, porque cadê a liderança feminina? Eu sei que existem outras líderes femininas e mulheres aí também na parte de produção. Mas donas e sócias, né? Eu acho que idealizado desde o começo pra ser só mulheres e ter só mulheres na liderança… E você fala assim, cara, por que demorou tanto pra gente fazer isso? E é de ouvir isso, sabe? É porque a gente não tem esse incentivo do lugar da onde a gente vem. Porque a gente não se sente à vontade de ser mãe, que é uma coisa tão genuína e natural pra mulher. Então, é uma coisa muito louca, assim, quando você fala isso em voz alta, você fala, caramba, a gente ainda tem tanto que evoluir, parece besteira. Mas aí você começa a olhar para o mercado, aí você começa a olhar para outras realidades também de agências, de outras produtoras. E aí você fala, sim, faz sentido ela falar, tá tudo bem eu ter uma filha. Então é muito louco, assim, tipo, a gente viver esse lugar de ter que
pensar em ser mulher onde a gente tá, fazendo o que a gente faz, ouvindo agora toda a sua história, tudo que você fez. Sabe quando você fala assim, o que a gente tem que provar, sabe? Exatamente. Então É o tempo todo, né? Às E ve- mesmo quando tem mulheres na liderança, mesmo, né, não sendo sócias, mas na produção executiva, a grande maioria dos diretores são homens. Uhum. Né? E acaba que o diretor, mesmo que ele não seja sócio da produtora, ele é um pouco o seu chefe. Porque ele é o líder do projeto, né? Então, é um pouco no ritmo desse cara. Quem dá o ritmo do projeto é o diretor. Né? Então, quantas e milhões de vezes, entendeu? Diretores que me mandavam mensagem de madrugada. Porque esse cara, ele não pensa que eu tenho um filho, sabe? Que, cara, eu acordei 7 horas da manhã. Ou mesmo se ele tem um filho, tem alguém que cuida do filho dele, que é a esposa dele, ele não tá nem pensando nisso. Com certeza. Ele não tá nem pensando nisso, sabe? Ele não avalia isso, sabe? O que é mais triste ainda. Eu me lembro uma vez que eu tava na Big, e aí eu tava tocando um projeto, e aí era uma mulher na agência, e aí ela ficou muito brava porque eu não atendi ela no telefone. Só que eu tava dando banho nos bebês. E assim, é um bebê, entendeu? Você não pode deixar ele na banheira, sabe? Não dá pra botar ali. Assim, ele morre afogado, sabe? Então, assim, é só sobre isso, assim. Não é que você tem um filho. Você tem um filho, você dá banho no seu filho. Você tem que dar comida pro seu filho. Claro. Sabe? Então, as pessoas não Ele precisa, literalmente, quando eu falei pra de ela, você. porque quando eu falei pra ela, eu tava dando banho, ela falou assim: mas você não pode deixar ele 1 minuto pra me atender? Você não tem celular, sabe? Eu falei, cara… bom, vou te explicar, entendeu? Porque ela não tinha filhos. E é louco também isso, né? A gente vê que outras mulheres não têm esse pensamento como as próprias mulheres entre si, assim. Exatamente. Acho que, e aí talvez indo um pouco pra onde a gente tá hoje na Mercúrio, acho que isso que você viveu dessa fase da saúde mental, assim, que foi um despertar, vamos dizer assim, nesse lugar de olhar um pouco mais pra isso. Que trouxe a esse encontro nosso, de todas essas mulheres. Pensando também em criar esse ambiente em que é isso, você não precisa explicar que seu filho, você não pode deixar ele, que você não vai atender. É louco, porque é muito difícil também, né? Muito. É muito difícil a gente não voltar para uma caixinha que a gente tá acostumado a trabalhar, da praticidade, um mundo sem filhos, onde a gente não tem essas responsabilidades, onde a gente só vai tocar a produção. Porque é um pouco isso, às vezes é entre nós mesmo. Às vezes eu te ligo e você fala, eu tô num momento em que agora eu preciso… Sim. Eu tô naquele momento em que eu tenho que olhar minhas crianças, levar na escola, tal. Eu falo, desculpa. Mas às vezes é isso, a gente tá tão frita ali, né, resolvendo, que você liga. Ontem mesmo eu te liguei e falei, amiga, desculpa, né, você tá no momento de levar os seus filhos. Aí você falou, não, hoje não. Mas na hora que você atendeu no carro, eu falei, putz… Porque é isso, você também vai esquecendo, e você precisa ser lembrada, e você precisa considerar o outro, e você precisa ter isso em mente, sabe? E entre outras coisas de seres humanos, né? É isso que o eu ia ser falar humano agora. precisa. Exatamente, é isso que eu ia falar agora, sabe? No meu caso, eu tenho filhos. Mas você precisa poder ir na academia, sabe? Às vezes você tem uma mãe que tá precisando de você, sabe? Você precisa poder ir no mercado, cara. As pessoas comem na sua casa, sabe? Então, se você filma no Rio de Janeiro, que nem eu filmei agora, sábado e domingo, chega segunda-feira, passa o dia inteiro em reunião, ontem eu fui no mercado. Entendeu? Tipo, mas onde você tava? Cara, mesmo que eu não tivesse filhos, eu almoço, sabe? Organizando minha vida. Podendo ir no médico, sabe? Então, isso a gente precisa construir, sabe? E é difícil, é muito difícil. Porque você não tem que passar o tempo inteiro explicando, ou se sentindo culpado porque você tá no mercado, ou porque você tá gravando um podcast que é importante pra você, sabe? Que faz parte de quem você é, sabe? Eu falei isso pro Peterson ontem, ele falou, por que ela faz? Eu falei, porque a Mayra é essa pessoa. A Mayra, ela tá sempre 2 casinhas à frente, sabe? Ela tá pensando no futuro, ela acredita nas coisas, né? Então, assim, porque as crianças ficaram super assim, mas ela vai te pagar pra você ir? Amo. Gente, eu falei, amo. Gente, ela Próximo não vai podcast pagar. vai ser Antônio e João. E ela, inclusive, não ganha pra fazer esse podcast, sabe? Mas é porque ela acredita. E é importante a gente acreditar, né? Sim. Então, é sobre isso. A gente precisa poder fazer coisas que a gente acredita, além de PPMs e offlines. Porque daí até o trabalho fica mais gostoso, né?
Você fala, ai, tá bom, então… Uma vez por ano eu vou fazer uma coisa legal, que é ir lá gravar um podcast, falar com pessoas legais, interessantes, ouvir outras histórias, aprender. Porque pra mim é muito sobre isso também, né? Tipo, eu conversei com o Vitão outro dia e ele falou muito isso, assim, pô, é muito legal esse espaço que você tá dando pros produtores, pras pessoas de produção executiva, pra nós, producers, falar um pouco do que a gente faz, de como é, os desafios que a gente tem. E pra mim sempre foi um pouco isso, assim, porque a gente não fala abertamente dos desafios, do quanto é difícil a gente fazer o que a gente faz. E eu sinto que a galera também olha muito pra um lugar do tipo, essa galera resolve. Ah, eles estão acostumados a fazer desse jeito. Ah, manda lá pra eles, tá tudo bem. E é isso, não tá tudo bem. Às vezes é muita coisa pra gente, ou às vezes tem coisa que a gente não consegue resolver e a pessoa fala, não, você vai dar um jeito. Não vai, entendeu? Vamos começar a se ajudar. Você que tem que dar um jeito, seu roteiro que tem que melhorar. Só que também não tem essa barreira de construir esse diálogo com as pessoas. Tem um monte de coisa que precisa melhorar, né? Total, a gente é sempre a parte mais fraca, assim, né? Porque acho que tem um olhar de que a gente não é artista, né? A gente não é o diretor, a gente não é o fotógrafo. Porque o tempo do fotógrafo… A gente não cria nada. A gente não cria nada. O tempo do fotógrafo todo mundo dá, entendeu? Ele chega no set e fala, eu preciso de 3 horas. Todo mundo fala, claro, senhor. Fritas acompanha, sabe? Diretor de arte também, né? Então, assim, a gente fica num lugar de lidar com as pessoas, de lidar com os desafios da produção e sempre tendo que dar um jeito, sabe? Então, e a agência olha muito pra gente desse jeito, né? Um grande solucionador de problemas. Só que, cara, solucionar problemas requer energia, requer relacionamentos, né? Então, assim, você manter perto de você as pessoas que estão com você a vida toda, priorizar, que é isso que eu te falei, cara, o Gui tá comigo desde o início de tudo, sabe? Então, assim, respeitar esse cara, pagar o que ele merece receber, porque eu sei que amanhã, quando eu não tiver, ele vai estar comigo, requer energia. Né? Porque senão você vira um grande de um filho da puta que joga tudo em cima de todo mundo e você vai perdendo seus parceiros. E sem parceiros eu não faço nada. Então… É um desafio, sabe? De você conseguir segurar o tom, de tipo, cara, não passar pra frente o que a agência tá passando pra você, sabe? Com tanta falta de, às vezes, de bom senso mesmo. Cara, mas como é que eu vou fazer isso em um dia? Ninguém faz, sabe? E ninguém pensa nisso. Ninguém pensa que… Ninguém, assim, né? Dessa parte da agência e do cliente. Que, cara, pra eu filmar lá às 6 horas da manhã, tem um cara que acordou 2. Entendeu? E pegou um caminhão e encheu aquela locação e subiu tudo de elevador. 3 da manhã. Sabe? Quando a gente chega em casa e fala, ai meu Deus, e faz o story lá que filmou o dia todo, a agência, até a gente que bate palma e vai embora, tem um cara que ficou lá, entendeu? Que varreu aquele estúdio, sabe? E às vezes não é nem um estúdio, às vezes é numa comunidade, sabe? Sim. Então… Não são consideradas essas pessoas, sabe? E aí, acho que o meu trabalho é considerá-los. E considerar tudo requer muita energia. Mental, sabe? Sim. E pra isso que precisa também tá bem, né, mano? Tipo, é isso. Sim. Cara, como que você pensa nessas pessoas e consegue olhar pra um todo se você mesmo não tá conseguindo olhar pra você mesmo? É muito difícil. E a conta, né? Que lidar com dinheiro, que eu acho que é uma parte que todo mundo que sentou aqui tem. É muito difícil. É muito difícil. Porque não é que nem é na gringa, né? Que você vai fazendo o projeto e aí a conta é compartilhada. Fala, você quer essa cortina? Claro, mais $1.000. Não, aqui você quer essa cortina? Ele quer essa cortina, pau no meu cu, preciso arrumar essa cortina, entendeu? Peraí, gente, pode ser da minha casa? Exatamente. Essa aqui? Vai ser essa aqui que tá na minha casa, porque não tem dinheiro pra comprar essa cortina. Exatamente. Tem uma história que eu gosto, que eu vivi, que você falou que tem que contar uma história, eu vou contar essa. Já vai contar a história, mas aí termina. Tá, eu não sei se pode ser essa, então, porque não é de PPM, mas eu acho que é uma boa história de como as coisas funcionam para o produtor executivo, entendeu? Saiu andando. Eu nunca saí andando. Queria. Nossa, queria. Eu já vi gente sair andando. Gente fechando assim o computador, sabe? Que você fala, gente, mas… Ué. eu fiquei bem puta. Vai, me conta a sua primeiro. Eu tava filmando no interior da Bahia, não, tava em Salvador ainda, dentro de uma comunidade, numa equipe guerrilha, um projeto super cansativo, que eu envolvi amigos porque tinha pouco dinheiro, e o assistente de direção saiu andando. Falou, desceu da van. Assistente de direção. Saiu andando, entendeu? Ele acha que ele tinha todos os motivos dele, não julgo nada, aliás, admiro. Mas eu não tinha opção dali falar, porque dali a gente ainda ia pro Piauí
e depois a gente ia para Brasília. Ainda tinham dois estados. Então, e aí como é que eu levo uma assistente de direção pra Bahia sem saber nada do que estava acontecendo, num projeto maluco? Não levo, entendeu? Aí o que você faz? Você vira assistente de direção. Então, basicamente é isso, né? Você sempre fala, vou lá me humilhar pra fulano, vou lá me humilhar pra fulano. É muito engraçado porque é real mesmo, né? Tipo, agora, beleza, agora eu vou me humilhar pra ver se eu consigo alguma coisa. Exato. Vou pedir ajuda, vou me humilhar pra fulano vir pra cá me ajudar. E não tem a possibilidade de não fazer, entendeu? Isso é a nossa realidade, entendeu? Não existe esse problema que eu vivi lá na Bahia, a agência não sabe, até hoje, entendeu? Agora, tá sabendo. Eu vivi esse problema e eu resolvi, assim… Quando eu entendi que ele realmente não ia com a gente, eu falei, tá bom, então, cara, deixa aí tudo que você fez, o plano de filmagem e tal. Quem que vai fazer? Eu vou fazer. Eu agora sou assistente de direção / produtora executiva / pessoa que tá aqui, entendeu? Eu não posso ir embora. Então, eu acho que você tem que ter essa noção nessa função, assim, sabe? De que, tipo, cara, o projeto é seu. Entendeu? Assim, você vai ter que entregar. E se tivesse sido o fotógrafo que saísse andando, talvez eu tivesse o diretor morreu. Mas você tem que entregar, sabe? Eu tenho uma amiga que estava fazendo um longa e aconteceu um acidente. Sei lá, aconteceu algum acidente e o fotógrafo se machucou e tal. E rolou uma coisa da equipe muito chateada de que as filmagens continuaram. Eu não sei a história, eu não tava lá. Então, assim, mas olhando com a minha experiência, pro pouco que eu sei dessa história, cara, eu entendo a posição desse produtor executivo, entendeu? É horrível, mas tem muitos layers, entendeu? Muita coisa envolvida. Assistam The Offer, né? Aí vocês me ligam, aí a gente conversa. Sabe? Então é essa medida entre a saúde mental, entre pensar nas pessoas, entre achar os limites e ao mesmo tempo uma praticidade de tipo, amigo, eu vou ter que entregar. E no fim, é que é louco, né? A gente falou muito sobre um lado humano aqui, mas no fim também é um trabalho, sabe? Exato. Um trabalho que tem deadline, que tem prazos, que a gente aceitou, que a gente estava muito consciente quando a gente entrou da responsabilidade que a gente tinha e que simplesmente você não pode virar e sair andando. Se fosse uma cirurgia do coração, você não parava ali no meio e falava, opa, não tem um bisturi, gente, então vamos fechar aqui, deixa parado no meio, a gente vai lá na loja, compra, depois a gente vê como faz, se vai estar vivo, se não… É meio que assim, cara, então vai ali na sala, pega esse bisturi, vamos terminar de fazer esse negócio aqui, vamos dar um jeito. Exatamente. Né? Tipo, é uma isso. coisa meio que, vamos lá. É isso. Vamos resolver, traz a galera de emergência, enfim. E se todo mundo da sala de cirurgia sair, o cirurgião fica. Sabe? Que acho que essa é a nossa função, entendeu? Se todo mundo sair, eu fico, entendeu? Eu fico e vou fazer o que eu puder, sabe? Porque não existe eu sair. Acho que é isso. Obrigado, Má. Obrigado, mano. Obrigado por ter vindo, amiga. Foi muito legal. Ai, muito legal, adorei. Me senti muito importante. Esse podcast foi uma produção da Glu em parceria com a Mr. Pink. E tem produção executiva da Guta Lima e Mayra Massulo, coordenação de projeto da Lígia Cardoso, Ana Cordeiro e Ana Alcampos, vídeo Leonardo Ramires, edição, finalização do podcast vídeo Vitor Santos.